Pronto. Então é isso. Íon dipolos. Íons dipolo. Interação íon dipolo, gente. Algumas coisas que eu vou falar aqui, na verdade, a gente já comentou em outros contextos. A gente já falou sobre isso na parte de propriedade coligativa, falei um pouquinho. Na parte de dissociação, eu também falei um pouquinho, né? Mas agora a gente vai falar especificamente dessa interação. Ela é bem restrita, não é uma interação que acontece em muitos locais da natureza, vamos dizer assim. Como que ela acontece? Ela ocorre com a água, especificamente, ocorre com água. Ah, mas só com água? Olha, na natureza sim, tá, gente? Na natureza sim. Sempre está envolvido ali a água nesse processo. Ocorre com água e íons. Embora outras moléculas também possam fazer isso. Mas vocês vão entender por que que a água é mestre nisso. Bom, a água, a gente já falou sobre isso, ela tem lá um dipolo bem forte, né? O dipolo dela é oxigênio concentrador de elétrons, e puxador de elétrons, né? E os hidrogênios são os polos positivos, tá? Se eu coloco uma molécula, isso aqui é aí uma coisa, né? Dipolo, pessoal, não é carga. Dipolo é uma fração de uma carga. Por exemplo, pensa no cloro menos um. O menos um é uma carga inteira. Ele tem o excesso de um elétron. O dipolo é um pedaço de uma carga. Não é que o oxigênio tem um elétron a mais. É que os elétrons estão mais próximos dele. Tá? E aí, consequentemente, o hidrogênio é assim. Quando eu aproximo um ânion da molécula, então isso aqui pode ser qualquer ânion. Um Cl-, enfim. Não precisa ser menos um, pode ser menos dois, menos três. A interação íon-dipolo acontece aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, uma cobrinha aqui, ó. Interação íon-dipolo. Gente, embora a gente coloque assim essas cordas, isso não é nem muito certo colocar, eu coloco só para a gente ilustrar que tem uma interaçãozinha, tá? Isso não é uma ligação química. A ligação química é isso aqui, ó. Eu estou falando isso pelo seguinte: tem alguns exercícios de vestibular que eles fazem uma distinção entre força intramolecular e força intermolecular. Isso aqui é uma ligação química, não é? Ligação química. O que que é uma ligação química do ponto de vista de ligação? Ele é uma ligação intramolecular. Tá bom? Porque ela está acontecendo na molécula, dentro da molécula. Beleza? A ponte de hidrogênio, o dipolo permanente, o dipolo induzido, eles são intermolecular. São forças que comunicam moléculas. Tá? Ô, gente, outra coisa. O íon dipolo ele pode acontecer com o ânion ou com o cátion. Tá? Com o cátion, você já imagina o que acontece. Ó. Olha lá. Aqui está o dipolo. Eu coloquei água de ponta cabeça para ficar mais fácil de desenhar. Tá? Aqui eu tenho o polo negativo da água. E aí eu vou colocar um cátion aqui. Ó. O Na+. Tá? Aí acontece a interação íon-dipolo. Tá bom? O que que essa interação explica? Então vamos colocar coisas. Coisas é boa, né? Consequências. Tipo, quais são as coisas que acontecem na natureza que eu posso explicar a partir da solvatação, da íon dipolo? Eu posso explicar a solvatação de íons, que é justamente o fato de os íons se separarem no ambiente aquoso. Tipo, tá o Na+, fica longe do Cl-.
É isso. O que mais que eu explico? Tem algumas coisas que vocês lembram, vamos lá. O que eu consigo explicar usando interação íon-dipolo? Vou dar uma dica. Vocês já estudaram na parte de soluções. O que eu consigo explicar a partir disso aqui? Toda propriedade coligativa, queda na pressão de vapor, aumento do ponto de ebulição, queda no ponto de congelamento, que são aquelas propriedades que acontecem por conta de interações intermoleculares. Então eu explico aqui, ó, as propriedades coligativas. Quer ver uma coisa legal de você pensar? Você tá explicando, assim, você pega uma coisa macroscópica e para explicar ela você usa uma coisa microscópica. Osmose é uma coisa macroscópica. Ah, eu ponho lá o alface na folha com a salada temperada, o alface fica murcho, porque ele perde água. Por que a água vai para a solução mais concentrada sempre? Tipo assim, mas não vale responder assim. Ah, para diluir. Não, não é assim que funciona. Tem alguma coisa na solução mais concentrada que puxa a água. A solução mais concentrada, ela vai ter mais íons por litro, não vai? Esses íons não puxam água? Então, tipo assim, às vezes a solução está tão concentrada, gente. Imagina duas soluções separadas por uma membrana semipermeável, que é a osmose, né? Às vezes a solução aqui está tão concentrada que os íons daqui conseguem puxar água do outro lado. É bizarro. Por isso que a água chega a atravessar uma membrana. Então, tipo, a interação íon-dipolo ela é forte pra caramba. Ela faz a água subir o ponto de ebulição, de tão forte que ela é, tá? O que mais que eu explico de íon-dipolo? Basicamente isso, né? Eu já tenho um monte de coisa para explicar aí, tá? Vamos fazer exercício? Acho que agora a gente terminou a teoria, tá? Assim, gente, nos exercícios vai ter bastante coisa de teoria também, tá? Não vai ser aquela lista que a gente vai pegar e fazer, rapidinho. Não, tem bastante coisa para comentar. Página 45. Questão número 1. Na coluna da esquerda, abaixo, estão listadas informações relativas a 5 substâncias diferentes. Na coluna da direita, são apresentadas propriedades relacionadas a essas afirmações. Ele quer que a gente ordene. Coloque o número em cada um dos parênteses, são 4. Vamos fazer o seguinte, vamos ler as afirmações de 1 a 5 e ver se a gente consegue pensar no que ele está falando. Depois a gente tenta relacionar uma com a outra, tá? Ó, olha para a frase 1. Vamos lá, frase 1. Ele fala assim, ó. As moléculas da substância 1 são tetraédricas com átomos idênticos ligados a um átomo central. Pensa num exemplo aí, metano, isso, já escutei alguém falando aí, metano. Tá. O que o metano tem de especial, além do fato dele ser tetraédrico? E o hidrocarboneto, né? Que ele é um hidrocarboneto. Ele é uma molécula polar. Concorda? Então, aqui a gente pode, na nossa cabeça, a gente pode pensar o seguinte, ó. É uma molécula apolar, ela interage por força de dipolo induzido e
Uma coisa. Quando a gente fala de força de dipolo induzido, tem uma coisa que importa muito. O que que era? Tamanho. Então, ó, já coloca assim: força de dipolo induzido pequena. A molécula é pequena. Então, ela é uma molécula super volátil. Tanto é que ela, na temperatura ambiente, ela é um gás. Tá? 2. Vamos ver a molécula 2. Quem poderia ser? A substância 2 tem uma massa molar parecida com a da água, tipo próxima de 18, e interage por forças do tipo Van der Waals. Que força é essa, gente? Van der Waals. A força de Van der Waals, puta, é foda isso, esses nomes, cara. É a força de dipolo induzido, tá? Na verdade, é a força de dipolos. Pode ser um dipolo induzido, pode ser um dipolo permanente. A gente chama de força de Van der Waals força de dipolo. É uma força um pouquinho mais fraca do que a ponte de hidrogênio, tá? Mas o dipolo induzido entra no meio, tá? Então, que molécula poderia ser? Uma molécula parecida com a água, mas que... é uma molécula parecida com a água que não faz ponte de hidrogênio, tá? Uma molécula semelhante à água, sem ponte de hidrogênio, tá? Que informações a gente poderia tirar dessa frase? Molécula que tem o mesmo tamanho que a água, mas interage por forças que não são pontes de hidrogênio. Não tô tentando achar a molécula, mas o que, que a gente pode tirar de informação dessa frase? Que essa molécula é mais volátil que a água. Se ela tem mais ou menos o mesmo tamanho, mas ela interage por forças de menor intensidade, né? Ela é uma molécula mais volátil, por exemplo, tá? Poderia ser um HCN, alguma coisa do tipo. Tipo assim, ó. Tô chutando, tá? Não, nem sei se é. Ó, o HCN é uma molécula que tem massa molar 12, 14, 17. A massa molar da água é 18. Só que ele interage por dipolo permanente, tá? Essa molécula é um gás, né? Ó, ela é um gás. Diferente da água, que é líquida. Veja que são moléculas pequenas, elas têm o mesmo número de átomos e a massa molar é muito parecida. Então, esperava-se que elas teriam propriedades físicas parecidas, mas não. Esse é gás, esse é líquido. Então, aqui a gente percebe o quanto a ponte de hidrogênio é forte, tá? Beleza? Perguntas aí, gente? Próxima, 3. Vamos lá. 3. A substância 3 sofre ionização quando é colocada na água. Substância que ioniza na água é ácido. Por exemplo, né? Ó, aqui, gente. A gente falou um pouquinho sobre isso na aula. Alô? Oi, oi. A gente falou um pouquinho sobre isso na aula, né? Na ionização. Vamos tentar lembrar só um pouquinho qual que é a diferença de ionizar para dissociar? Por que dos nomes diferentes? Vocês lembram? Quem ioniza não era íon. Então isso não é íon, isso é uma molécula. Mas ela quebrou e os átomos se transformaram em íons. Então isso é uma ionização. Agora, olha quando eu escrevo isso, ó, que foda. Se eu escrevo isso para um sal, eu vou escrever a mesma coisa, ó. Só que nas provas, eles conceituam isso de formas diferentes. Ó, e isso é dissociar. Por quê? Porque simplesmente isso já era iônico. Ele só estava junto. Aí a água separou. Então ele dissolveu na água e a água dissociou.
Olha eu falando ionizou, tá? Então, se o cara falar substância que ioniza na água, eu estou falando disso, de um ácido, por exemplo. 4. Na 4 ele fala moléculas da substância 4 são trigonais, planas, com átomos de diferentes eletronegatividades, todos ligados no átomo central. Ó, para uma molécula ser trigonal, ela precisa ter três nuvens, três coisas se repelindo. Então, uma possibilidade, sempre quando eu penso em trigonal, eu penso no carbono que tem dupla O, gente. Tá? Isso é importante relacionar geometria com coisas da orgânica, né? Então, saibam que moléculas que têm C dupla O, essa parte aqui ela é trigonal. Aí eu podia colocar, por exemplo, assim, ó, átomos de diferentes eletronegatividades. Então, eu coloquei um O aqui, eu vou colocar um H aqui e, sei lá, vou colocar um Cl, pronto. Vai, tá? Isso é uma molécula orgânica, ela é polar, polar, polar. Onde que está o polo negativo, mais ou menos? Vamos ver se vocês imaginam. Eu ima... Aqui é bizarro, tá? O polo negativo, ele deve estar mais ou menos por aqui, ó. Nem tanto no oxigênio, nem tanto no cloro. Porque assim, o oxigênio, ele é bem eletronegativo. Então, se eu fosse desenhar a molécula com vetor de quem puxa elétron, quem não puxa, olha que bizarro que ia ficar, ó. Aqui a ligação C dupla O, nossa, ligação C dupla O. Aqui a ligação CCl, ó, eu desenhei o vetor um pouquinho menor, tá vendo? E aqui a ligação HC, ó. Se a gente. Eu não vou fazer isso, eu nem sei se eu sei fazer essa merda aqui. Se eu fosse fazer a soma disso aqui, por exemplo, ó, faz um paralelogramo aqui, ó. Só com esses dois. Já vai dar um trem meio pra cá, não vai? Então, tipo, é muito louco essas moléculas, porque o dipolo negativo, ele tá meio que pra cá, ó. A molécula, ela tem uma. É como se ela fosse assim, ó, gente. Ó, tá? E aí o dipolo negativo, ele tá pra cá, na molécula. Então, é uma molécula polar. Polar. Tá bom? É para isso que a gente usa vetor na negócio de polar, para resolver uns problemas um pouquinho mais complicados. Porque, tipo, quando a molécula é meio simples, assim, ó, que nem a água, é quase intuitivo você imaginar que o polo negativo está aqui, tá tudo tranquilo. Agora, quando é uma molécula mais esquisitinha, assim, ó, tá? Aí eu no 5 agora. 5. A substância 5 tem massa molar e densidade maior que a água. Nossa, aí também o cara tá querendo demais, né? Sei lá. Substância 5, ela tem massa molar maior que a da água e densidade maior que a da água. Tá bom, tudo bem, né? Não dá para saber muita coisa. Agora a gente vai ter que ver o que ele fala nas frases aí e ver qual frase a gente usa para cada coisa. Primeira frase fala o seguinte, ó: substância mais volátil que água pura. Essa frase aqui, ó, acho, ó, ela é boa. Ele compara a molécula com a água, mas fala que ela tem interação íon-dipolo. Então acho que é essa. Outra, substância solúvel em solventes polares. Olha, isso não pode ser. Olha, tá com cara de ser a 4. Pode ser a 5, mas eu não sei se a 5 é polar ou apolar, né? Mas isso aqui é solúvel em solvente polar. Então pode ser ela. Vamos colocar o 3. 4? É 4, perdão. Aí a outra, substância solúvel em apolares, aí eu acho que é o metano. 1. E a substância forma soluções eletrolíticas. O que é uma solução eletrolítica? Conduz eletricidade. Conduz eletricidade. Solução que conduz eletricidade eu chamo de eletrolítica.
A solução eletrolítica é aquela que tem íons dissolvidos, ou por dissociação, ou por ionização, que é o caso da 3, ou dissociação, tá? Então, eu vou ficar com a 3. Quando a gente for estudar ácidos, bases e sais, a gente vai definir eletrólito bonitinho, tá? É que às vezes a gente precisa conhecer esse conceito, mesmo que seja de maneira mais superficial, para poder entender as outras coisas, tá bom? Então ficou com a alternativa aí, gente. Beleza. Cara, a 2 é na mesma linha, tá? Essas questões, elas só prestam pra gente estudar, cara. Fazer vestibular assim é chato pra caramba, cara, porque é muita coisa pra você ler, cara. Olha lá, ele colocou uma coluna da esquerda com várias moléculas e uma coluna da direita com outras coisinhas X lá. E ele quer que a gente relacione. Então vamos lá. Um, o NaCl é um sólido em temperatura ambiente. Tá. O que eu sei sobre o NaCl, além do fato dele ser sólido? Que a ligação é iônica, que o composto é um cristal, que ele tem um ponto de fusão, ebulição super alto, que ele dissocia em água. Tá? É um pacote, né, gente? Falar do NaCl é meio que fazer um pacote dessas coisas. Tá? Vamos ver o que a gente acha aqui. Ó, é a D. Alto ponto de fusão e ebulição, composto formado por ligação iônica. Tá? É D. 2. Eu vou fazer todos, tá, gente? Porque aí a gente vai usando para revisar algumas coisinhas. A água é uma substância molecular, polar e considerada solvente universal. Então, não pode ser a A, porque ele fala geometria linear, né? A água não tem geometria linear. Nem a B também. C, composto aromático com forças de tipo de polo induzido, também não é. A D não é, é a E, geometria angular, ligação de hidrogênio. E. 3, 3, 3, 3. O benzeno é uma substância apolar e líquida em temperatura ambiente. Ô, gente, o benzeno é aquele famosão lá da orgânica. Ele é famoso por várias coisas, tá, gente? Não... Por exemplo, uma das coisas que torna o benzeno uma substância muito especial na orgânica é que ele tem tudo para ser uma molécula super reativa. Ele tem 3 ligações duplas. Ligações duplas, depois a gente vai ver isso na orgânica, tá? Elas tornam uma molécula muito mais reativa. Coisa que tem dupla reage mais fácil. Só que o benzeno, ao contrário de todos os primos dele, né, não reage. Essa característica do benzeno que torna ele super estável, ele é muito estável, é o que a gente chama de aromaticidade. Tá? Gente, ser aromático na orgânica quer dizer ser estável, tá bom? Ser estável. Se você ouvir falar que uma coisa é aromática. Tanto é que a única reação que o benzeno sofre, das que a gente estuda na orgânica, é uma reação chamada substituição. Que você só faz em molécula que não reage nem fudendo. Só para você ter uma noção, para você fazer esse cara reagir, você tem que usar luz ultravioleta. De tão foda que é pro cara reagir. Tá? Isso é ser aromático. Hum, então, é o benzeno, tá? 3C. 3C. Depois a gente fala mais sobre isso na orgânica, tá? 4. HCl é um gás em temperatura ambiente. HCl tem geometria linear, né? Dois átomos, ligação covalente e forças intermoleculares do tipo dipolo-dipolo, que é a força de dipolo permanente, tá? Então é A. E aí a 5 ficou, sobrou, né? A 5 é B. B, tá bom? Ó, agora, gente, essa questão é meio que quase uma aula dentro da questão, tá? A questão que a gente vai ver agora. Quando a gente fala em ponte de hidrogênio,
a gente fala sobre várias outras coisas ao mesmo tempo, não é só a ponte de hidrogênio. Por quê? A ponte de hidrogênio, ela é uma força intermolecular muito mais forte do que as demais. Então, por exemplo, uma molécula que tem ponte de hidrogênio, ela é meio que nem a água, ela é diferentona. Apesar de ser pequena, ela tem ponto de ebulição alto, ela é uma molécula extremamente polar para o seu tamanho. Geralmente, moléculas polares geralmente não são muito pequenas. Enfim. E tem uma propriedade que os líquidos têm, todos os líquidos, chamada tensão superficial. Não é só a água que tem. É porque quando a gente estuda esse assunto, às vezes, na internet ou em, sei lá, alguns lugares, parece que só a água tem tensão superficial. Não. A água ela tem uma tensão superficial muito grande, porque ela tem interações moleculares muito intensas. É simples assim. Então, uma das consequências, eu vou colocar dentro da questão isso, mas eu não vou nem ler ela ainda, tá? Deixa eu só colocar aqui a questão 3. Dentro dela, eu queria fazer umas anotações sobre tensão superficial, tá? Tchau. Na verdade, o que é a tensão superficial e por que que ela surge, né? Da onde ela surge? Ela é uma consequência das interações entre as moléculas da superfície do líquido, de um líquido. E é muito bizarro o experimento que mede isso, gente. É uma coisa meio surreal. Vamos primeiro explicar, depois eu conto pra vocês como é que funciona o experimento. É bizarro. Você fala, meu, eu não acredito que dentro de laboratório os caras fazem isso. Imagina, por exemplo, um copo com água. E esse experimento, essa parte aqui, todo mundo acho que já fez alguma vez na vida, já percebeu isso. Não sei se vocês já fizeram essa coisa. Você pega um copo com água e enche ele até a boca. Só que mesmo depois que ele estiver cheio, você vai gotejando água de maneira proposital, bem devagar. Aí vai ter um momento que você tem que fazer isso com conta-gotas. Você vai começar a perceber que a água ela começa a extravasar o copo, mas ela consegue ainda se manter estruturada, a ponto de formar quase que uma bolha. Claro que vai chegar uma hora que isso aqui vai escorrer. Mas você vai conseguir chegar num ponto, se você fizer com conta-gotas, que a água vai ficar quase para cima assim do copo. Se a gente olhasse aqui bem na superfície do líquido, nesse momento, o que você ia ver? Você ia ver um monte de moléculas de água. Então, cada bolotinha dessa aqui é uma molécula de água, tá, gente? Tá. Aí o que que acontece? Essas moléculas, elas estão sendo. Imagina que cada molécula dessa está sendo atraída por interação molecular, né? Pelas moléculas que estão às suas vizinhanças. Ok? Só que qual que é a situação, mano? É bizarro. Essas moléculas da superfície, elas não estão sendo puxadas para cima. Porque aqui em cima eu tenho o quê? Ar. E o ar é formado por moléculas que são o quê? Do que é feito o ar? Oxigênio e nitrogênio, vai. Então é apolar. O ar é apolar. Então não tem interação aqui. Então o que acontece? Essas moléculas de água que estão na superfície, elas estão sendo puxadas só para baixo. Então existe aqui um conjunto de forças que faz com que isso aqui se torne quase que um piso. Você tem uma resistência na hora de quebrar essas interações. Você tem simplesmente isso aqui. Essa força que aparece na superfície, que mantém a superfície nesse formato de esfera, é o que a gente chama de tensão superficial, tá? Por que que a gente fala muito da tensão superficial da água? Porque a da água é muito alta.
Extremamente alta. Se você comparar, por exemplo, a tensão superficial da água com a do álcool, com a do óleo, com a de outros líquidos que a gente pode ver, metanol, aldeído, ela é bem maior. E aí, qual é a situação, né? Por que a gente vincula, então? Porque isso é consequência da ponte de hidrogênio, tá? Então, quanto maiores as... Escrever aqui, ó. Quanto mais intensas as interações moleculares, maior a tensão superficial do líquido, tá? A gente pode até dizer de uma certa maneira, porque o fato de existir a tensão superficial é uma consequência imediata daquela ideia do semelhante dissolve semelhante. Quer dizer, o ar, por ser formado por moléculas que são apolares, ele literalmente não consegue penetrar aqui. Então a água fica como se fosse uma bolha mesmo, tá? Uma película de uma bolha. Tudo bem? Só que a gente precisa ir um pouquinho mais além. Tá? Não basta simplesmente saber que, então existe uma coisa chamada tensão superficial. Porque você tem que aplicar isso em alguma situação, né? Você sabe como é que é o Enem. Hum, por exemplo, né? Eu fiz uma. Pensei no Enem agora, pensei no Enem é foda. Você pode ver, não cai números quânticos no Enem. Não cai porque, assim, para nós não tem muita aplicabilidade, tipo, no dia a dia, né? Aqui, qual é a aplicação que eu posso dar para isso? Vamos pensar. A tensão superficial é um problema. Por quê? Quando você quer limpar coisas. Então, tipo assim, eu acho que ninguém. Não sei se já tentaram tomar banho sem sabonete. Você vai, depois de um dia inteiro de labuta, você vai tentar tomar banho sem sabonete. Você vai lá, toma banho e sai do banho. Fica estranho. Porque tem uma camada de pele, de coisa que não sai. Porque a água não consegue interagir com o que você tem no seu corpo. São substâncias que você vai eliminar por causa do suor, a pele fica oleosa, tudo aquilo que a gente já sabe. Eu preciso de alguma coisa que consiga fazer essa tensão superficial da água diminuir. Por quê? Porque se eu diminuo a tensão superficial da água, eu consigo fazer coisas entrarem aqui. E aí a água formar um sistema com aquilo. Então a gente está falando de substâncias que precisam diminuir tensão superficial. Essas substâncias, elas têm importância industrial para nós. Tá? São chamadas de tensoativos. Tensoativos. Tem alguns deles que são chamados também de surfactantes. Isso aqui já caiu no Enem, já caiu na Unicamp, na FUVEST também já caiu. Cai direto esse assunto. Por quê? Porque tem relação direta com. Tá, o que é uma substância tensoativa? É um redutor de tensão superficial. Ele vai, de alguma maneira, interagir com a água e fazer com que aquelas interações fiquem menores. Tá? Essas substâncias, elas são chamadas de sabões ou detergentes. Detergentes. Tá? Aqui a gente vai fazer uma ponte e pegar algumas informações da orgânica sem entrar muito nas questões mais profundas assim. Eu só preciso saber agora o que o sabão e o que um detergente tem de especial do ponto de vista de interação molecular. Eu não vou discutir muito como é que ele é produzido, porque isso a gente vai discutir depois. Sabão e detergente tem uma coisa que poucas moléculas têm. Por quê? Em geral, uma molécula, ela ou ela é muito polar ou ela é pouco polar. Porque essas coisas, de uma certa maneira, são antagônicas. Por exemplo, moléculas que têm cadeia carbônica longa geralmente são pouco polares. Por mais que ela tenha ali um OH, um C dupla O, uma coisa desse tipo, a cadeia às vezes é tão grande que, meu,
É polar, é apolar. Moléculas que são pequenas geralmente são polares, que tem OH, né? Então são muito polares, como por exemplo o álcool que dissolve infinitamente na água, e assim vai. Só que o sabão e o detergente ele consegue fazer as duas coisas com excelência. O sabão ele consegue interagir com coisas que são pouquíssimo polares, tipo gordura, e coisas que são muitíssimo polares, tipo água. Então elas são moléculas preparadas para isso. Não é uma coisa que tem na natureza. Não tem nenhuma substância, quer dizer, tem, mentira. A gente produz uma substância parecida. Depois eu falo sobre ela. Mas na natureza, você não consegue pegar isso da natureza. Como que eles funcionam? A molécula, ela tem uma região grande. Essa região grande é uma cadeia carbônica, tá? Essa cadeia carbônica, ela pode vir oriunda de gordura ou do petróleo. Gordura ou petróleo. Se for gordura, sabão. Se for petróleo, detergente. Ou seja, o detergente ele é industrial, na verdade, né? As cadeias carbônicas que vêm de outras coisas, tá? Por isso que, tipo, quem, talvez alguns de vocês já tenham visto parente, amigo, alguém fazer sabão em casa. É basta você ter a gordura de origem animal ou vegetal, de preferência animal, que ela é mais saturada, né? E uma base. Você mistura lá soda cáustica e fica um bagulho ali fervendo e pronto. Na segunda parte aqui, então essa parte aqui, como ela é uma cadeia carbônica, o que, que ela é? Ela tem baixa polaridade, ela é hidrofóbica e ao mesmo tempo lipofílica. Então, é aqui que vai acontecer a interação de pólen induzido. Com tudo aquilo que for gordura, tá? Tudo aquilo que a água não conseguir tirar. Tudo aquilo que a água não conseguir tirar é essa parte que vai tirar. Ela vai interagir. E aí você tem essa parte aqui, na ponta da cadeia, você vai ter um grupo orgânico. Depende do tipo de substância, tá? Aqui você tem esse grupo aqui, ó. É a parte polar. Parte polar. Essa parte polar, ela pode ser negativa, positiva, neutra e anfótera. Você consegue imaginar o que que é isso aqui, gente? Por exemplo, essa molécula ela pode ser um ânion, ela pode ser um cátion, basta que tenha carga. Ela pode não ter carga, mas, por exemplo, meter uma ponte de hidrogênio aqui, porque essa parte vai interagir com a água. Então, por exemplo, se ela tiver carga, eu estou falando um pouco alto, eu acho. Se ela tiver carga, ela vai interagir com a água como? Íon dipolo. Se ela for neutra, provavelmente ela vai interagir com a água por causa de uma hidroxila, uma ponte de hidrogênio, alguma coisa assim. E esse anfótero aqui é uma molécula muito louca, gente, porque às vezes essa parte aqui, ela tem na mesma parte um positivo e um negativo. Ela tem carga dupla, tá? Aí a gente chama de anfótero. Então percebe que essa parte aqui, ela vai interagir ou por íon dipolo ou pontos de hidrogênio, tá? Vamos escrever aqui, ó, interação. Ou é íon dipolo ou ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Percebe que dá para você estudar todo o assunto sem saber a molécula? Tudo bem, a gente vai, em algum momento, a gente vai olhar para essa molécula, vai analisar, mas a parte conceitual da coisa, ela é essa daqui, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Só para a gente concluir, então, essa questão desses
tensoativos ou surfactantes. Como que isso é possível, então, né? Como é que os caras conseguem fazer a gordura, então, ser, entre aspas, misturar na água? Vamos imaginar uma situação, vai. Imagina que isso aqui, ó, essa aqui seja a superfície da camiseta de uma pessoa que foi lá no restaurante, comeu uma coisa e deixou uma gotinha de óleo cair ali. Uma coisa de uma gordurinha. Eu vou colocar a gordurinha aqui, ó, como se fosse essa bolha que está aderida no tecido. Tecido aqui, tá? Essa interação aqui é uma interação bem forte, tanto é que a água não consegue tirar. As moléculas de água estão tudo aqui, não estão? Só que não tem como a água entrar aqui, que você tem uma substância de baixa polaridade. Quando a gente coloca o sabão ou o detergente em contato com aquele negócio, a parte polar do sabão ou do detergente, ela vai aderir à molécula de água, ela vai ficar na molécula de água, ela vai ficar perto da água. Só que essa cauda, que é muito grande, ela vai interagir com a gordura. Então, as moléculas do sabão e do detergente, elas começam a fazer isso aqui, ó, gente. Ó. Elas começam a grudar na gordura, todas elas com as caudas, né, voltadas para a gordura, e as partes polares ficando para fora, interagindo com a molécula de água. Ó. O sistema ele é assim que funciona. Aqui tá as moléculas do sabão. Essa parte aqui é a parte polar, ó. As moléculas de água estão tudo aqui, ó. Então aqui você tem uma interação de polo induzido e aqui você tem uma interação íon-dipolo. Como essa interação íon-dipolo é muito intensa e aqui você tem muita molécula de água, imagina que isso aqui vai arrancar a gordura daqui. Então a gordura começa a descolar da camiseta. E aí ela vai retirando essa mancha de gordura. Quando essa mancha de gordura sai da camiseta, olha o que, que acontece com ela, ó. Peraí. Aqui está a gordura, tá? As moléculas de sabão e de detergente, elas vão ficar assim na gordura, ó. As bolotinhas de polar, a parte polar voltadas para a água, ó. Pronto. E aí isso aqui vai ser arrastado pela água. É uma gordura disfarçada de molécula polar. É bizarro, tá? Isso aqui é uma estrutura chamada micela. Micela, tá? Beleza? Esse tipo de estrutura aqui faz com que a gordura consiga se movimentar por dentro do solvente que está totalmente polar, né? Tá? Beleza? Isso é um mecanismo de limpeza de sabonete, shampoo, detergente, sabão em pó, sabonetes líquidos, tudo que limpa, até detergente industrial, né? Porque a gente usa os nossos sabões, detergentes que a gente usa em casa, eles são até fraquinhos. Imagina, por exemplo, um restaurante. O cara tem lá uma cuba de gordura e o cara vai ter que limpar aquela cuba, uma chapa, por exemplo, que ficou o dia inteiro funcionando nessas lanchonetes grandes. O detergente ele tem que ser no outro nível, né? E imagina, por exemplo, em indústria, que tem que limpar óleo de máquina. Imagina, né? Tá bom? Oi. Aham. Eu acho que ele deve aderir na sujeira. Fica, porque aí se você passa o detergente por fora, a gordura que vai ficando ali já vai dissolvendo. Porque qual que é a treta, né? Porque você já viu cozinhar em fogão a lenha é foda. Se cai uma sujeira na panela e aquilo frita ali, você não consegue tirar depois. A panela fica toda manchada. Deve ser por isso que eles põem. Porque aí a sujeira vai aderindo lá, ela já deve ficar meio mole, e aí a hora de limpar deve ser mais fácil. É pra limpar mais fácil? Ah, então deve ser isso mesmo. Deve ser isso. Só naquela parte aqui, né? Isso, é. Então deve ser isso mesmo. Deve ser para ficar, para já ir misturando. Cara, na minha casa, não na minha casa, mas a minha avó, eu cheguei a ver a minha avó ferver roupa com detergente. Tipo, às vezes a roupa tava meio muito suja por alguma coisa assim, elas punham sabão em pó e fervia a roupa. Isso só aumenta mais ainda a solubilidade, né?
Enfim, isso aqui, gente, por que que eu já aproveita, já fala sobre isso, e o exercício vai falar algumas coisas que estão aqui. Então, agora a gente volta na leitura da questão. 3. Ele fala assim, ó. Os modelos de forças intermoleculares são utilizados para explicar diferentes fenômenos relacionados às propriedades das substâncias. Considere esses modelos para analisar as afirmações abaixo. 1. As diferenças de intensidade das forças intermoleculares entre as moléculas da superfície de um líquido e as que atuam no seu interior originam a tensão superficial responsável pelo arredondamento das gotas. Olha que frase chata. Ele está falando sobre isso aqui, ó. As diferenças entre as forças que estão aqui dentro e as de fora, traduzindo numa linguagem um pouco mais simples, né? As diferenças das forças intermoleculares daqui para as de fora dão origem à tensão superficial, que é responsável pelo arredondamento das gotas. Tá? É isso. Então a 1 é verdadeira. 2. A pressão de vapor da água diminui ao dissolvermos um soluto em água pura, pois é alterado o tipo de interação intermolecular entre as moléculas de água. E aí? O que vocês acham? Quando a gente põe um soluto na água, o que que acontece? Bom, se eu colocar um soluto como esse, por exemplo, um soluto não volátil, né, um sal, aquilo vai acrescentar interações moleculares. Então a água tem lá a ponte de hidrogênio dela. Coloca um íon lá dentro. Além da ponte de hidrogênio, agora eu vou ter o íon dipolo. É mais ou menos nessa linha. Parece um cachorro, né? Sei lá. Olha o que ele fala. A pressão de vapor da água diminui ao se adicionar um soluto. Até aí tá beleza. Pois é alterado o tipo de interação intermolecular entre as moléculas de água. Essa parte da frase está estranha. Por quê? Quando você põe o soluto, você não altera as interações moleculares entre as moléculas de água. Você não altera, não é essa a palavra. O que você faz é acrescentar uma outra força intermolecular. Então a água está fazendo ponte de hidrogênio. Agora, ela vai continuar fazendo ponte de hidrogênio, mas também vai fazer íon dipolo. Entenderam? Então, essa segunda parte da frase está estranha. Então, para mim, está falsa. 3. A grande solubilidade da sacarose deve-se ao estabelecimento de interações do tipo ligação de hidrogênio entre os grupos hidroxila e as moléculas de água. Sim. Será que está acontecendo alguma coisa lá? Sim, gente. Olha lá. Acho que é o microfone. Será que é? Ah, não, não é não. Puta que pariu. A molécula de sacarose, gente, é C12H22O11. Ela tem um monte de hidroxilas. Quando você põe aquilo na água, essas hidroxilas vão interagir com a água. E é por isso que o açúcar é tão solúvel em água, tá? Então, ok para essa frase. Grande solubilidade da sacarose na água deve ser o estabelecimento de ligação do tipo ponte de hidrogênio entre as hidroxilas da sacarose e as moléculas de água, tá? Ok. Ficou 1 e 3, alternativa D de dado. Tá? Oi. É assim. Peraí, vou fazer um esquema. Quando você tem o solvente puro, só o solvente puro, tipo água, o que que você tem lá dentro? Interação do tipo ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio entre as moléculas do solvente. Se eu colocar o solvente mais o soluto, não é que eu vou alterar essas interações. Elas vão continuar existindo, mas agora você vai ter também a interação íon-dipolo. Então a palavra certa é acréscimo de interações. Acho que essa seria a palavra melhor. E não alteração. Entendeu?
4. Oi. Depende. 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 Sabe por quê? Porra, que pergunta foda essa, hein, mano? Gostei da pergunta. Você já viajou pra França? É sério, é sério. Você já viajou pra França? É por isso que você tá me perguntando? Ou não? Porque tem uma coisa a ver com a França, isso. Lá na França, a concentra... Porque assim, o que que é uma água dura? Vocês já ouviram falar de água dura? O que que é água dura? Tem muito mineral, mas tem um tipo de mineral específico. É cálcio, magnésio e sulfato. Quando a água tem muito disso aqui, ela é chamada de água dura. Que curiosamente, nos países da Europa, principalmente na França, é muito comum essa água abastecer residências. Por isso que eu liguei uma coisa na outra. O que que acontece, gente? Dependendo de quem estiver aqui, ó, esse sabão não funciona. Por quê? O cálcio, ele tem uma facilidade muito grande de formar compostos pouco solúveis. Basta você pensar no calcário, nos ossos. O que que tem no osso? Cálcio. O cálcio, em geral, ele forma substâncias que não se dissolvem. Qual é o problema? Se você tentar, por exemplo, lavar, vamos supor que você vai lavar uma roupa com água dura. E você usa o sabão que tem essa parte aqui negativa. Ferrou. Ferrou. Por quê? Quando o cálcio está na água. Quando o cálcio encostar no detergente, aqui, ó, no sabão, plá, ele gruda e não solta mais. E aí, qual que é o problema dele grudar e não soltar mais? Ele acaba com a parte polar do detergente. O detergente não funciona mais. Ele precipita o detergente. É muito louco. Quando você, por exemplo, você pega a água dura e põe o detergente na água, ela fica opaca na hora, porque ele vai formando um composto pouco solúvel. Então, nesse caso, como que você faz o detergente funcionar se você for usar essa água? Você põe uma ponta positiva. Então, por exemplo, os sabonetes da França, shampoo, eles são produzidos com cabeças positivas, porque ali tem água muito rica em cálcio. Porque aí, se você põe uma cabeça positiva aqui, ó, o cálcio não gruda. Ah, mas o sulfato pode grudar. Não, o sulfato não gruda. O sulfato não gruda. O problema é a porra do cálcio. Tá? O cálcio e o magnésio menos, mas é o cálcio mesmo. Então, respondendo a sua pergunta, essa micela tem dificuldade de se formar se a água for dura? Depende da cabeça, sim. Se for negativa, e isso é pergunta de vestibular, tá? Tem vestibular que já perguntou esse tipo de coisa. Esses vestibulares mais de conteúdo, assim. Tá? Se a cabeça for positiva, aí não. Tá? Beleza? Então vamos lá. Próximo. Questão número 4. Ô, gente, que horas são agora? Tá, legal. Fiquei um pouco perdido no tempo. Questão 4. Oh, essa questão também é meio pedrada, tá, gente? Aqui eu não vou precisar falar muita coisa, mas algumas coisas sim. Não é 4, perdão. Ele fala sobre o ácido fosfórico. Ácido fosfórico possui uma gama ampla de utilizações, entre as quais podemos destacar a fabricação de fosfatos e superfosfatos, utilizados como fertilizantes agrícolas. E blá 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 blá. É, aí no finalzinho lá, sobre a unidade elementar do ácido fosfórico, são feitas as seguintes afirmações. Unidade, olha isso que ele escreveu, elementar do ácido fosfórico. O que é isso, gente? Unidade elementar do ácido fosfórico. Qual é a unidade elementar do ácido fosfórico? É o fósforo? Não. O fósforo é o átomo central. Quando você pensa no ácido fosfórico, você pensa em que fórmula? H3PO4 é a unidade elementar. É a menor coisa que representa o ácido fosfórico, é a molécula.
Gente, qual é a menor coisa que representa a matéria? É o átomo. Qual é a menor coisa que representaria, por exemplo, uma substância como a água? A molécula. A molécula seria a unidade elementar. Então ele está perguntando, em vez do cara falar assim, o cara foi foda também, né? Em vez do cara falar sobre a molécula de fósforo, de ácido fosfórico, tananã. Não, ele fala sobre a unidade elementar. Sobre isto. Então a gente vai falar sobre esse cara na questão inteira, tá? 1. O número de oxidação do fósforo é igual a mais 5. Vocês lembram como que calcula o número de oxidação, pessoal? O número de oxidação é meio que uma carga que o átomo tem, né? Alguns deles têm cargas que a gente meio que memoriza, como por exemplo o hidrogênio, o oxigênio também, e outros a gente descobre na hora ali com uma técnicazinha, né? Por exemplo, para eu descobrir o NOx do fósforo, eu vou chamar ele de X, eu preciso lembrar três coisas. Primeira, que o NOx do hidrogênio vale mais 1. Segundo, que o NOx do oxigênio vale menos 2. E terceira, que a soma de todos os NOx tem que dar 0. São aquelas regrinhas que a gente estuda lá nos NOx. Então vamos lá, a conta é bem simplesinha. Ó. Você tem 3 hidrogênios, certo? Então são mais 1, mais 1, mais 1. Você tem 4 oxigênios, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. E tem o NOx do fósforo, que é X. Então você tem menos 3, menos 8, mais 3, perdão, menos 8, mais X, igual a 0. Tá? Isso aqui a gente faz de cabeça, tá, gente? Eu estou fazendo passo a passo, só para vocês entenderem de onde veio esse raciocínio. Então, ó, peguei todos os hidrogênios, peguei todos os oxigênios, mais o fósforo, igualei a 0. Vai dar X mais 5 e pronto. Mais 5. Então a primeira frase está verdadeira, tá? Frase 2. As ligações estabelecidas entre os átomos formadores da molécula de ácido fosfórico são do tipo covalente polar. Covalente polar. E aí? Acho que sim, né? Ó, todos os átomos aqui são ametais. Na estrutura do ácido fosfórico, você não tem nenhum átomo ligado entre si que seja igual. Você tem oxigênio ligado com fósforo, oxigênio ligado com hidrogênio. Todas essas ligações são polares, porque elas são feitas por átomos que têm diferença de eletronegatividade, tudo bem? Beleza. Tá. Então, ok na fase 2. 3. O átomo de fósforo expande a sua camada de valência, acomodando 10 elétrons nela. Vamos analisar essa frase aqui. Gente, como que a gente pode repropor a estrutura do ácido fosfórico? Para eu saber se essa frase está verdadeira ou falsa, eu preciso propor uma estrutura para o ácido fosfórico. E é aí que está o problema dessa alternativa. Eu posso, acredita no que eu estou falando, tá? Mas eu posso propor para o ácido fosfórico duas estruturas possíveis. E as duas são consideradas certas. Por quê? O fósforo, se você lembrar bem, ele é assim, ó. Ele é um átomo que tem 5 elétrons na camada de valência e ele pode fazer, só que desses 5 elétrons ele usa 3 para fazer covalente e 2 para fazer coordenada. Então, se o fósforo é dessa estrutura, a gente com essa, ele tem essa camada de valência, perdão. Eu posso propor uma estrutura para o ácido fosfórico me baseando nisso. E aí eu vou fazer isso, ó. A gente fez isso já em sala uma vez. Ó, essa aqui é uma estrutura possível para ele. Ó, nessa estrutura, o ácido fosfórico, ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, ou seja, ele pode perder 3H+, tá? Observa que todas as ligações são covalentes e todas de fato são polares, como a outra alternativa, a outra frase ali sugeria.
Só que, lembra que eu falei para vocês uma vez sobre a tal da hibridização? Que existem alguns átomos que são encontrados na natureza fugindo um pouco do comportamento normal. O fósforo, por exemplo, ele pode ser encontrado na natureza fazendo 5 ligações. A maior parte dos átomos de fósforo faz 3. E eventualmente uma dativa, né? Então no fosfato acontece isso. Agora, aqui acontece uma coisa louca, por quê? Nessa mudança de configuração, esse par de elétron aqui, ó, deixa de ser emparelhado. Ou seja, se ele deixa de ser emparelhado, ele deixa de estar disponível para fazer ligação dativa. Ele só vai fazer ligação covalente agora. Então você tem isso aqui, ó. Esse processo que alguns átomos sofrem, o pessoal da química chama de hibridização. Hibridização. A gente fala que o fósforo sofre. O carbono sofre isso, tá? Quando a gente for estudar orgânica, a primeira coisa que eu vou falar é do carbono. Tá? Aí você fala, tá, mas por que você está me falando isso? Porque eu também consigo montar uma estrutura usando fósforo com 5 ligações. Basta eu fazer o quê? Dá uma olhada nessa estrutura e pensa o seguinte: ao invés do fósforo fazer uma dativa, ele tem mais 2 elétrons para fazer ligação covalente. Então, como é que ficaria essa estrutura? Ó, ó, ó. Em vez de fazer uma dativa, faz uma dupla. Porque o oxigênio não precisa de 2 elétrons. O oxigênio aqui, ó, ele está recebendo 2 elétrons por ligação dativa. Por ligação dativa. Aqui, ele está compartilhando elétrons porque os elétrons do fósforo estão desemparelhados. Essas duas estruturas são possíveis, gente. Tá? O que, que eu quero dizer com isso? Que a alternativa está certa. Ah, professor, mas não é possível. Ou ele é de um jeito ou ele é de um outro. Não sei. Ninguém sabe. Só que as duas estruturas são possíveis, elas se encaixam dentro dos modelos. Ah, é aquela coisa que a gente usa muito lá na física, né? Quando é que o modelo é bom? Quando ele explica aquilo que você está pedindo, tá? Então tá ok. Uai, se ele está fazendo 5 ligações, são 5 pares de elétrons, né? Cada elétron, cada ligação é um par de elétron. Então aqui é um par de elétron, um par de elétron. Então aqui eu tenho 5 pares de elétrons, né? Então ele está fazendo, está com 10 na camada de valência, tá? Aqui ele está com octeto, né? Aqui ele está com octeto. 2, 4, 6, 8. Entendeu? Aqui ele está com 10. Então, tipo, a teoria da hibridização, ela surge justamente para tentar explicar essas coisas. Tá? Fala. O que você acha? Vamos ver. Vocês sabem como calcular NOx olhando para uma estrutura? Você pensa assim, por exemplo, ó. Isso aqui é muito legal, a gente vai estudar isso na aula de NOx, mas vai uma palhinha aí. Toda vez que você olhar para uma ligação covalente, pensa assim, ó. Quem está puxando elétron? Acabou? Então, ó, o oxigênio puxa um elétron, não é? Então é como se o fósforo estivesse virtualmente perdendo um. Então, ó, perde um, perde dois, perde três, perde quatro, perde cinco, mais cinco. Entendeu? E isso é uma coisa que reforça o argumento de que essa estrutura é perfeitamente possível. Porque, por exemplo, se a gente propusesse uma estrutura onde o fósforo tivesse NOx diferente, não teria sentido. Aqui, como que você calcula o NOx do fósforo? Você pensa, ó, perde um, perde dois, perde três, perde quatro, perde cinco, porque são dois, né? Aqui é uma covalente coordenada, tá? Mas não perde. Por isso que falar que NOx é uma carga tá errado. Você quer ver uma coisa, ó? Rapidão sobre isso. Quando eu escrevo isso, ó, isso aqui, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Em nenhum momento esse mais um quer dizer que o hidrogênio tem uma carga mais um. Essa carga aqui é uma carga virtual. Por que ela é virtual? Porque o oxigênio, o hidrogênio, ele não está perdendo elétron para o cloro, gente.
Ele está, na verdade, compartilhando elétron, sendo que é uma ligação polar. Então, o NOx, ele nem sempre é uma carga de verdade. Quando que o NOx é uma carga de verdade? Aqui, ó. Quando eu falo assim, ó, o NOx do sódio é mais 1 e o NOx do cloro é menos 1. Aqui a gente pode enxergar esse NOx de fato como sendo uma carga de verdade. Aqui é uma carga virtual. Eu costumo sempre falar assim, ó, na ligação covalente, o NOx é a carga que o átomo teria se aquela ligação fosse iônica. Tipo assim, se essa ligação fosse iônica, quem seria o mais 1 e o menos 1? Entenderam? Isso para quando a ligação é covalente. Mas quando a ligação é iônica, né, tá? Beleza? Frase 2. Frase 2 não. A 2 é verdadeira, né? A 3 também é verdadeira. Agora, a geometria está. Ó, a outra pergunta foda. A geometria estabelecida ao redor do átomo de fósforo é piramidal. Vamos tentar agora adivinhar a geometria desse negócio aqui, ó. Oi? Aumentar o ar? Hum, pronto. Botei no 24, tá? Tava no 22. Vamos olhar para a geometria disso aqui, gente. Melhor, tentar adivinhar a geometria, né? Eu tenho um átomo de fósforo aqui. Ele está falando que a geometria é piramidal. O que eu lembro sobre geometria piramidal? Para um cara ser piramidal, ele precisa ter 3 ligações formando a pirâmide, né? E um par de elétrons sobrando. Isso é geometria de molécula piramidal, tá? Se esse elétron tiver ocupado, ela passa a ser tetraédrica. Então, tipo, eu sempre associei assim, né? A piramidal era uma tetraédrica que perdeu a ligação daqui. Gente, olhando para o átomo de fósforo, não tem como isso aqui ser uma pirâmide. Você tem 4 coisas em volta do fósforo. Se eu tenho 4 coisas em volta do fósforo, é muito mais fácil pensar numa coisa assim, ó. Aqui o fósforo, né? Aqui no meio, ó. Aqui um OH, aqui um OH, aqui um OH e aqui o dupla O. Hã? Ué, mas é uma ligação, não é? Ela tem uma geometria, ela tem um comprimento, tá? Ela só é o tipo, a forma como o elétron está sendo emprestado, tá? Beleza? E aí, então, é mais fácil pensar numa coisa tetraédrica do que numa coisa piramidal, tá bom? Piramidal a gente pensa na amônia, né? Tá bom? Oi, o hidrogênio? Isso. Então, mas cuidado, né? Isso não é bem uma hidroxila, né? Ele não tem uma carga negativa, primeiro porque ele está fazendo uma ligação covalente. Então, por exemplo, isso aqui nunca vai sair na forma de base, muito pelo contrário. Quando eu jogar isso aqui na água, ele vai perder H+, H+, H+. Então, quando você escreve isso, por exemplo, ó, vamos pegar isso aqui, ó, lá na parte de ácidos, ó, fica assim. Ó. Pensa nessa situação aqui. Porque também isso é uma coisa que os nossos olhos às vezes são traídos, né? A gente olha para o OH e fala assim, cara, mas isso aqui não é um ácido? Pois é, mas isso aqui é um hidrogênio ionizável. Quando ele perde esse hidrogênio, aqui fica negativo, negativo e negativo. Que seria isso aqui, ó. Tá? Beleza? Que mais? Deixa eu ver. Tá, então a geometria então é falsa. 5. Apresenta apenas forças intermoleculares do tipo dipolo permanente. Gente, a molécula de ácido, ela tem OH. OH. Não é só o ácido fosfórico que tem OH, gente. Todo ácido que tem oxigênio tem OH. Todos. O hidrogênio está ligado no O.
ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido carbônico, ácido fosfórico, tá? Ou seja, todos eles são muito solúveis na água, todos eles fazem pontes de hidrogênio entre si, tá? Então é verdade. Então isso é verdade. Aliás, é falso, porque ele fala de polo permanente, né? Então é falso. Então a primeira ficou verdadeira, a segunda ficou verdadeira, a terceira ficou verdadeira e só, né? Um, dois e três. Não tem um, dois e... Ah, não tem. D de dado. Beleza? Oi. Tipo, não, ponte de hidrogênio, né? Ó, ponte de hidrogênio. Questão número 5, pessoal. Eu não vou ler esse textão, tá? Vocês me desculpem. Eu imagino que vocês também não queiram, né? Já vamos direto para as frases verdadeiro ou falso, tá? Da questão. Lá embaixo. De acordo com as informações acima e com a relação de descobertas do Linus Pauling, provavelmente ele está falando aqui, pessoal, nem li o texto, mas ele está falando do conceito de eletronegatividade, alguma coisa desse tipo, que foi criado pelo Linus Pauling. Então, de acordo com isso, é correto afirmar que, a eletronegatividade do bromo é maior do que a do flúor. Já pode parar. Ô, gente, lembra da frase, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Nessa fila, a eletronegatividade cresce para a esquerda. Flúor é o mais eletronegativo, tá? Então, tanto é que para a molécula fazer ponte de hidrogênio, precisa estar ligado com os três mais eletronegativos, tá? Então, só para o começo da frase ela tá falsa. Tchau para ela. Frase 2. Considerando a distribuição eletrônica para o átomo de magnésio, pode-se afirmar que a sua camada de valência é composta por dois elétrons em orbitais s dispostos na terceira camada. Provavelmente, para fazer essa questão, o exercício tinha disponibilizado a tabela periódica para fazer a distribuição do magnésio. Se você lembrar da posição do magnésio, também você consegue matar a questão do mesmo jeito, tá? Por exemplo, para a gente integrar o conceito de tabela periódica, se a gente olhar na tabela periódica, o magnésio ele está no grupo 2, ou família 2A, né? E está no terceiro período, tá bom? Todos os elementos que estão na família 2A ou grupo 2, eles vão ter uma camada de valência do tipo NS2. No caso do magnésio específico, que está no terceiro período, ele vai terminar em 3S2. Ah, eu não lembro isso, Danilo. Tá bom, faz a distribuição. Aí você faz a distribuição, você consegue. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Tá? Beleza? Então, ou fazendo a distribuição eletrônica, ou pensando na posição da tabela, dá para você matar, de qualquer forma, a frase. Ele fala que é isso mesmo, né? É. Ó, dois elétrons na terceira camada no subnível S. Tá? É isso mesmo. Tá? Então, verdade. 4. Oi. Sim, na natureza é muito mais. Na natureza você nem existe isso aqui. É que nem o caso do sódio, tá? Esses elementos, isso é uma coisa, já usando a sua dúvida para falar de uma coisa importante. Magnésio não tem na natureza na forma de zero. Sódio também não tem. Porque eles são elementos que têm tendência a perder elétron. Por isso que ele fala no texto que é o átomo neutro. Ele usa esse ressalva. Como é que eu faria, então, se eu quisesse obter magnésio zero? Eu tenho que fazer o magnésio ganhar elétron de propósito. Tipo magnésio, sódio, esses caras que não gostam. A gente chama isso de eletrólise.
A eletrólise, que é um assunto que é super importante de vestibular, é justamente para fazer isso que você está querendo. Por exemplo, o magnésio que tem lá na natureza é mais 2. Não tem nenhum átomo de magnésio no planeta que seja magnésio zero. Todo magnésio já perdeu elétron na vida dele. Se eu quiser forçar ele a ficar zero, eu tenho que provocar uma redução forçada, que é o que a eletrólise faz. Então, uma das coisas que justifica a gente é, falar de eletrólise no vestibular é o alumínio. O caso mais foda que tem é o alumínio. Por quê? O alumínio é importante pra gente. O quanto ele é importante pra gente. Só que todo alumínio é mais 3. Lá na aula de biologia, na aula de geografia de recurso mineral, você chama isso aqui de bauxita, que é o Al2O3. Isso é o minério da onde eu obtenho alumínio. Tá? Só que para fazer esse processo aqui, ó, aí eu uso eletrólise. Aí eu uso... Por isso que se recicla tanto alumínio, gente. Vocês acham que... Cara, eu fico muito puto quando se fala, quando vem falar que e a nossa empresa recicla alumínio. É o cacete, vocês reciclam alumínio porque o alumínio é caro. Só por isso. Tipo, porque não se recicla tanto ferro. O que se recicla muito é o alumínio. O Brasil é um dos países que mais recicla alumínio no mundo. Você tem todo o mercado dos catadores de alumínio. Lá em São Paulo você tem cooperativa dos caras. É todo um sistema tudo super estruturado. Por quê? Porque esse processo para a indústria é foda. Ele é caro, ele consome muita energia elétrica, porque isso aqui é eletrólise. O aço que a indústria produz, ele é produzido no alto forno. É forno, é queimar carvão. Então, de uma certa maneira, produzir aço é mais barato. Polui mais, mas é mais barato. Só que para produzir o alumínio, eu preciso de energia elétrica para forçar isso a acontecer. Tá bom? Então a gente vai falar bastante sobre isso também na eletrólise. Obrigado pela pergunta. Que aí a gente já fala sobre isso agora. Então, 4. KCl, gente. O KCl possui ligação iônica, de caráter iônico, ao passo que o NH3 possui ligação com caráter covalente. É verdade, né? O NH3 é covalente. Verdade. 5, não 5, não. 8, né? 8. No benzeno, aqui, essa frase aqui, ela é bem foda. No benzeno C6H6, a inexistência de híbridos de ressonância sugere que os elétrons que participam das ligações entre os átomos covalentes, né, entre os átomos de carbono, estão dispostos em orbitais sigma. Eu vou tentar traduzir de uma forma que a gente não perca a aula inteira. Gente, o benzeno, ele é assim. Só que você já deve ter ouvido que o benzeno tem uma tal de ressonância que acontece nele. Não dá para explicar de maneira muito rápida o que é ressonância, mas eu vou tentar fazer rápido isso. Aqui a gente observa na estrutura do benzeno duas ligações, 3 ligações duplas, não é? Já começa que essa ligação dupla a gente dá um nome para ela. A gente chama ela de ligação pi. Então a alternativa já está falsa, porque ele fala que lá na ligação sigma já está errado. Mas vamos continuar. Em geral, quando a gente pensa numa ligação, então, quando a gente pensa numa ligação covalente, a gente pensa em 2 átomos compartilhando um par de elétron. Acabou. Só que acontece que no benzeno, este par de elétron aqui, ó, não está restritamente compartilhado só com esses 2 átomos. Eles não estão só aqui, ó. Assim como esses daqui, ó, dessa ligação dupla aqui de baixo, também não estão aqui. Assim como esses aqui também não estão aqui. Por uma série de motivos que não vêm ao caso agora, esses elétrons, esses 3 pares de elétrons, eles conseguem literalmente circular entre todos os átomos. É como se o elétron não ficasse mais restrito a 2. Ele faz isso, ó. Só para vocês terem noção de como isso é maluco, eles já conseguiram em laboratório medir a corrente elétrica dentro da molécula.
Tamanho é o fluxo de elétron ali assim, ó. Isto significa que esse evento, ele é chamado de ressonância. Eu vou tentar escrever aqui o que é isso, tá? Na ressonância, deixa eu tirar essa garrafa daqui. As ligações π estão. Agora eu vou usar uma palavra que a gente usa muito especificamente para isso aqui, tá? Como os elétrons estão fazendo isso aqui, ó, né, em volta de todos os átomos, a ligação ela não está parada aqui, ela está espalhada na molécula. A gente fala que a ligação é deslocalizada, estão deslocalizadas. É como se as ligações, pessoal, peraí, é como se as ligações ficassem fazendo isso aqui, ó. É por isso que você coloca uma bolinha. Na verdade, assim, cara, deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Quando a gente teve aula disso aqui na faculdade, a aula terminou em briga. Por quê? Porque a professora não. Ela falava assim, ela desenhava isso pra gente, a gente falava assim pra ela. Mas então a ligação se mexe? Ela falava não. Como não, professora? Você está colocando a ligação aqui. Ela dizia o seguinte: não existe ligação aqui. O que existe é uma mancha de elétrons. A coisa que a gente mais pode imaginar próximo disso é pensar nas ligações se movimentando. Olha o nível de loucura do negócio, gente. Imagina uma ligação dupla e uma ligação simples. Vocês lembram que a gente fez um exercício da Unicamp, onde ele perguntava que ligação era mais curta? Então, em geral, uma ligação dupla entre carbonos, ela tem um comprimentinho, tudo bem? A ligação simples, ela tem um comprimento, tudo bem? O comprimento maior é na simples. O comprimento menor é na dupla, ok? E na tripla seria menor ainda, porque aí os átomos estão mais aproximados. Os caras foram medir o comprimento dessas ligações aqui, ó. O que eles esperavam encontrar? Dupla, simples. Dupla, simples. Dupla, simples, certo? Quando eles foram medir o comprimento dessas ligações, primeiro, todas tinham o mesmo comprimento. Segunda, o comprimento era quase a média desses dois. O que é isso? É uma coisa entre uma simples e uma dupla. É uma molécula muito especial. Por isso que ninguém consegue reagir com ela. Por que ninguém consegue reagir com ela? Porque os elétrons não ficam parados aqui. Porque para uma ligação quebrar, para uma ligação se formar, esses elétrons precisam reagir. Só que se o elétron está espalhado na molécula fazendo isso aqui, ó, é muito difícil da molécula reagir. Esse movimento aqui é chamado de ressonância. Tá, agora vamos voltar aqui para a alternativa, porque isso já está muito louco. Oi. Porque dá trabalho, né, de explicar isso. Porque, na verdade, não é nem isso. A mecânica quântica, ela explica que isso aqui é uma ligação 1.5. Tipo, quando você vai estudar ligação covalente na química mais avançada, não é que nem a gente, que ou o cara faz uma ligação, ou faz duas, ou faz três, ou faz quatro. Ele pode fazer tipo 1.3 de ligação, 1.9. Então isso aqui é uma ligação parcial, só que é um conceito completamente da mecânica quântica. E aí como que a gente entende isso no primeiro ano de faculdade? E a gente ficava apertando a professora até a hora que ela falou, gente, não vamos mais avançar a partir daqui. Então foi um negócio muito louco, isso me marcou muito, porque é uma coisa estranha. Por isso que você pode desenhar ele assim ou assim, ó, ou assim, ó. Aí assim, por que eu estou falando sobre isso? Cada uma dessas maneiras aqui é chamada de híbrido de ressonância. O que é, resumidamente, um híbrido de ressonância? É uma versão que a gente acredita que seja da molécula. Como a ligação está. Eu não tenho como desenhar isso. Então eu posso desenhar assim, assim ou assim, tanto faz. Então, quando ele fala assim na frase, ó, voltando,
no benzeno a inexistência de híbrido de ressonância. Não, tá errado. Existem versões diferentes da ressonância. Por isso ela é falsa. A inexistência de híbridos de ressonância sugere que os elétrons que participam das ligações covalentes entre os átomos de carbono estão dispostos em orbitais sigma. Não. Tem os sigmas? Tem, mas tem pi também. Tá? Questão 16. Então é falsa. 16. Na molécula de ácido metanóico, ó, ácido metanóico, ó. Na molécula de ácido metanóico, o hidrogênio ionizável interage por meio de uma ligação iônica com o carbono. Tem dois erros nessa frase. Primeiro, hidrogênio com carbono não faz ligação iônica. Só por aí a gente já destrói a questão. Segundo, não é esse hidrogênio ionizável. Lembra que eu falei ali nos ácidos? Nos ácidos que tem oxigênio, pessoal, o hidrogênio ionizável está aqui, ó. Esse é o hidrogênio ionizável, tá? Tem toda uma discussão que a gente não vai fazer agora do porquê que esse hidrogênio sai e o outro não sai. Mas essa discussão a gente deixa para aula de ácidos, tá? E aí a última frase aqui, peraí, 32. Na molécula de etanol, o polo negativo encontra-se sobre o átomo de oxigênio, que possui maior eletronegatividade que o carbono e que o hidrogênio. Aí tá tudo bem, né, gente? Porque, ó, no etanol, o polo. Oh, meu Deus. O polo negativo tá aqui, ó, no O. O oxigênio, ele tá ligado ao hidrogênio de um lado e ao carbono do outro, tá vendo? Como ele é mais eletronegativo do que os dois, tanto do carbono como do hidrogênio, então ele é o polinho negativo do álcool. Tá bom? Aqui seria o polo positivo. E aqui, ó, interação de polo induzido, hein? Tá? Que explica, por exemplo, por que o álcool é parcialmente solúvel na gasolina. Tá bom? Então, ficou verdade. Beleza? Vamos tomar café? Bora! Aí a gente volta na próxima semana com o encerramento dessas questões, tá bom, gente? De interações moleculares. Ai, obrigado.